E lá vamos nós, né? 13 de abril, quarto mês do ano. Os antigos escreviam, né? Quarto mês do ano de Nosso Senhor, de não sei o que e tal. Era assim que os antigos falavam, né? Pois vejam, tirando esse negócio de que o tempo é uma situação construtiva da própria identidade, ele constrói as nossas capacidades existenciais. O tempo traz consigo essa característica, né? Já disse aqui, como referiu Castoriadis, né? O tempo é construção histórico-social. O tempo não é um dado da física, simplesmente. Ele é muito mais do que isso. Quando eu vejo determinadas coisas acontecer, eu sou obrigado a ceder àquela curiosidade natural que pergunta por que se faz assim, né? Por que se faz assado? Por que este aqui ontem era assim? Por que este mesmo ser hoje é assado? Como é que determinadas situações, determinadas postulações, que no meu ponto de vista são tão estúpidas, tão grosseiras, grotescas, como é que as pessoas com o mínimo de existência embarcam em certas conversas, né? Você já estava vendo aqui no Instagram um cara falando que o Bill Gates era o dono da Coca-Cola e da Heineken, e que dentro da Coca-Cola e da Heineken eles inoculavam o tal de RNA, DNA, sei eu nem o que contaminava as pessoas morrerem. É um negócio, cara, e o cara seguido por milhares de pessoas, né? O outro aquele que vai lá e diz que o trabalhador pode não ter dinheiro, não sei o que e tal, bababá, mas não interessa, mesmo não tendo dinheiro, ele tem que dar o dízimo. Porque senão Deus isso não vai mandar aquele, não vai mandar aquele outro. E tem milhões de pessoas assim. Gente, por exemplo, dentro de uma igreja cristã, que era fazer um culto e os caras fazendo marchas, não marchinhas de carnaval, ordem unida, se militarizando dentro da casa que é concebida para que as pessoas cultuem o seu Deus, né? Hoje é sexta-feira santa, é o dia da crucificação. Daqui a uns 2 dias, 3 dias, ele é o dia da ressuscitação. O mundo cristão e as pessoas fazendo ordem unida, bradando contra o mundo dentro da casa que era para ser de Deus. Que cristãos são esses, né? Gente que diz que a Terra é plana e para provar que a Terra é plana usa um sistema de GPS, né? Para fazer a prova, né? O GPS que vive em função exatamente da condição da Terra, né? No sistema solar, etc. Então, como é que tem gente que sinceramente acredita nessas coisas e tem, e cada vez mais tem? Mas não é só no grotesco que as identidades vão sendo reconstruídas, que as identidades vão sendo refeitas, não. Eu, com todo respeito, tenho visto os negócios políticos fazendo coisas para ganhar voto, que eleitoralmente até pode ter resultado, mas do ponto de vista da construção existencial, tem um resultado muito mais poderoso ainda. Eu sou um cara que vivo, por exemplo, no campo de esquerda, sempre foi assim, desde que me conheço por gente, né? E sempre convivi com gente que estava num campo de direita, né? Direita liberal-democrática, diga-se de passagem. Meu pai era assim, era um cara de direita, né? Um liberal. Tem muitos amigos, muitos
liberais democratas. Eu sempre vivi num ambiente democrático, aberto, de tolerância, de convivência, de construção conjunta, cada um no seu campo político, e sempre nós, cada um, sustentando as suas identidades a partir de uma linguagem que se construía numa forma de manifestar o mundo que eu vivo, né? O mundo que eu vejo. E, sobretudo, o mundo que eu quero. Isso é o que nos distingue do ponto de vista político. Qual é o mundo que eu quero? Como é que eu chego nesse mundo que eu quero? Isso nos coloca num campo de esquerda, num campo de direita, etc. e tal. A mediatização da política, isso não é uma novidade. Isso é um fenômeno que vai adquirir, por exemplo, novas feições e massa, muito a partir de Goebbels. Hitler, quando faz sua campanha na Alemanha, ali nos anos 30, ele passa a utilizar mecanismos novos na difusão política, né? E quando ele assume a chancelaria e traz Goebbels, o cara, vamos reconhecer, era um cara malignamente muito bom no que fazia. Para fazer o mal, não tinha melhor. Goebbels. Mussolini já fazia isso. As estratégias do fascismo, elas têm um processo, elas trazem um processo de unificação da linguagem. O que é a linguagem? Linguagem é um modo de expressão. Como é que eu me expresso? E o fascismo precisa fazer isso. Ele unifica a linguagem. Ele pede que todos vejam o mesmo mundo a partir de símbolos que os organizam. Mussolini fazia isso. Aquelas falas histriônicas, olhem Hitler e olhem Mussolini discursando. Tem toda uma estética que é organizada para isso, né? Estética. Antigamente a estética na filosofia, né? O estudo do belo. A estética hoje em dia é outra coisa, né? Ela não é só o estudo do belo, mas especialmente é uma construção simbólica que expressa um modo de como eu quero ser visto. E aí tu vê certos políticos, aspas, grandes, gigantescas, enormes, aspas, de esquerda, fecha aspas, fazendo dancinha por aí. Quando eu faço dancinha para mostrar aquilo que eu penso sobre a vida, eu posso fazer um projeto social, eu posso vender um sabonete, eu posso dizer que a Coca-Cola traz um DNA, um RNA, sei lá o que o Bill Gates botou. Eu posso fazer uma marcha militar dentro da casa de Deus. Eu posso fazer qualquer coisa. A partir daquela mesma estruturação de expressão, de linguagem, uma dancinha. Mas tu tá metendo pau numa dancinha? Não é numa dancinha. O que eu tô falando é de outra coisa. É quando todos fazem as mesmas coisas, acreditem, todos são, em certa medida, iguais. Porque a linguagem utilizada, a forma de expressão é a mesma, traz consigo uma certa identidade. E falo isso com pesar, porque quando a esquerda brasileira, para ter êxito eleitoral, começa a adotar práticas que são práticas fascistas, basta só inverter o sinal, são todos iguais, passam a ser iguais. Eu sinto sinceramente a famosa vergonha alheia vendo aquilo. Cara, isso me traz... Aí esse dia eu estava vendo um político de esquerda aí, fazendo dancinha, não sei das coisas. Cara, me veio na cabeça Milei, me veio na cabeça o Flávio Bolsonaro dançando funk, não sei das quantas e tal. Ou aqueles caras vendendo sabonete, vendendo maquiagem. Nada contra vender sabonete ou maquiagem, cada um tem a sua linguagem. E o triste disso tudo é que uma identidade de esquerda, progressista, democrática, vai junto. Por quê? Porque querem votos. Votos e só votos. Vamos seguir falando sobre isso.